Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num sistema teológico, nossa, fascinante, que foi pensado para colocar ordem numa fé que é super complexa, cheia de facetas. A gente vai usar como base a obra do Rubens Saraceni para explorar essa verdadeira arquitetura cósmica por trás das 7 linhas de Umbanda. E essa jornada toda começa com uma pergunta bem fundamental. Pois é, tudo começa com um mistério, quase um quebra-cabeça que quem é da Umbanda e até quem observa de fora conhece bem. A religião parece, assim, à primeira vista, toda fragmentada, sabe? Com 1 milhão de interpretações e práticas diferentes. Fica a dúvida no ar, a gente está falando de uma fé só ou de um emaranhado de caminhos que nem sempre se cruzam? E olha, essa sensação de fragmentação não é só impressão, não. A gente ouve falar de umbanda astrológica, filosófica, esotérica, tem a cabalística, a popular, a iniciática. A lista parece que não acaba mais. Essa diversidade é incrível, claro, mas também pode criar uma confusão danada e deixar aquela pulga atrás da orelha. O que é que amarra tudo isso? Qual é o fio da meada aqui? É exatamente aí que a proposta do Saraceni entra com uma força tremenda. Ele defende que, por baixo dessa diversidade toda, dessa aparente bagunça, existe um princípio que unifica tudo. Pensa num tipo de código-fonte divino, de onde todos esses caminhos, sem nenhuma exceção, nascem. Então, vamos lá. A primeira chave para a gente decifrar esse código divino está no conceito central, o setenário sagrado. É bom pensar nele como se fosse o alicerce, a fundação mesmo, sobre a qual toda a realidade dentro dessa visão de mundo é construída. Tá, mas o que é exatamente esse tal de setenário sagrado? Basicamente, são as 7 essências originais, primordiais do Criador Supremo, Olorum. E o ponto mais importante aqui é não enxergar isso como uma ideia abstrata, e sim como forças vivas, pulsantes, os verdadeiros tijolos que constroem tudo o que existe. É a partir delas que as 7 linhas de Umbanda ganham sentido. Agora, a parte que eu acho genial é como cada uma dessas essências se manifesta como uma virtude divina. Dá uma olhada aqui. A essência cristalina, por exemplo, se manifesta como a fé, a mineral vira amor, a vegetal se torna conhecimento e por aí vai. Cada linha dessa tabela é um pilar fundamental que sustenta o cosmos inteiro. Essa aqui é a espinha dorsal de tudo. Certo, entendemos as essências, mas como é que elas são organizadas e espalhadas pelo universo? Isso leva a gente para a próxima camada desse projeto divino, que é a coroa divina. O ponto crucial aqui é o seguinte: essas essências não estão por aí à deriva. De jeito nenhum, elas são gerenciadas ativamente. A coroa divina funciona como uma central de comando cósmica, onde os regentes divinos, que são os responsáveis por movimentar essas essências, estão assentados. É dali que sai o comando para toda a criação. E essa tabela ilustra essa conexão de um jeito perfeito. Para cada essência e sua virtude, existe um orixá essencial, que é o regente. A gente vê, por exemplo, Oxalá movimentando a fé, Oxum regendo o amor. De repente, aquilo que era um princípio abstrato ganha um rosto, um administrador divino. Faz todo sentido, né? Bom, até aqui tudo parece bem organizadinho, né? 7 essências, 7 regentes, tudo certo. Mas é exatamente nesse ponto que a coisa complica um pouco, que surge um paradoxo que deixou muita gente, estudiosos e fiéis, com a pulga atrás da orelha por muito tempo. A pergunta é simples, mas ela é profunda. Se o sistema todo é baseado no número 7, por que raios a gente cultua e conhece muito mais do que 7 orixás? Onde é que entram Nanã, Iansã, Obá, Oxumaré e tantos outros nesse modelo? Como eles se encaixam? A chave para desvendar esse mistério, segundo Saraceni, está num princípio universal, a polaridade dupla. A ideia é que nenhuma força divina é uma coisa só, singular. Pelo contrário, ela sempre se manifesta em 2 polos que são complementares. Pensa numa pilha com o polo positivo e o negativo. Um não existe sem o outro. E para isso ficar mais concreto, dá para ver essa dinâmica em ação. Enquanto um polo expande e irradia energia para fora, o outro contrai, concentra. Um tem essa natureza universal, que é associada ao masculino, o outro uma natureza mais cósmica, ligada ao feminino. Mas o mais importante é entender que eles não estão brigando, eles são parceiros numa dança, num equilíbrio dinâmico. E aqui a gente chega na grande virada da história, na revelação que resolve o mistério todo. Cada uma das 7 linhas não é governada por um orixá sozinho. Na verdade, cada linha é a manifestação de um par, de uma dupla divina
que expressa a polaridade completa daquela força. E pronto, tá aí o quebra-cabeça montado. A linha da fé, por exemplo, não é só de Oxalá, é do par Oxalá e Oiá Tempo. A linha do amor é formada por Oxumaré e Oxum. De repente, todos aqueles orixás que pareciam sobrando no sistema encontram seu lugar certinho. O modelo, de uma forma super elegante, se expande de 7 para 14 regentes principais. Isso explica a diversidade dentro de uma estrutura que continua unificada. É genial. Ok, a arquitetura do cosmos ficou mais clara, mas a grande pergunta é: e daí? Como é que essa estrutura toda afeta o nosso dia a dia? A resposta para isso nos leva a um conceito bem profundo: os orixás ancestrais. Aqui, Saraceni traz uma ideia, olha, de explodir a cabeça. Os orixás ancestrais não seriam entidades como a gente costuma pensar. Seriam imensas telas mentais divinas, 7 delas, uma para cada essência. E elas funcionam como um espelho cósmico gigante que está em todo lugar, percebendo e refletindo absolutamente tudo o que acontece. E o que acontece? Isso cria um ciclo de feedback, uma resposta cósmica em tempo real. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é projetada na hora nessas telas. E elas, por sua vez, ressoam com a qualidade da nossa ação e devolvem uma resposta. Fez algo positivo? Vem um estímulo de volta. Fez algo negativo? Vem uma força que paralisa. É causa e efeito acontecendo agora. Essa frase do Saraceni resume perfeitamente o peso moral disso tudo. O cosmos não é um espectador passivo. Ele reage. Ele espera que o bem se espalhe, se universalize e que os erros sejam consertados. Nossas ações têm consequências cósmicas, diretas e imediatas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta muito poderosa. Se cada pessoa está, a todo momento, projetando imagens nesse grande espelho cósmico, o que será que a vida de cada um de nós está refletindo para o universo? A resposta, segundo esse sistema, não molda apenas o destino individual. Ela reverbera, ela ecoa por toda a energia da criação.